Amados, então vou trabalhar com vocês o assunto que venho já há um bom tempo trabalhando, que é a questão dos galardões, né? Mas, enquanto estava pensando em prosseguir no tema, e tinha até já programado as divisões do evento, o evento dos galardões, quanto ao local e o dia, o tempo. Então, mas me senti incomodado e, de certa forma, até compelido pelo Espírito a tratar mais, um pouquinho mais, a questão da salvação. Tá? Isto é de suma importância. Tá? Trabalharmos essa questão, mesmo porque estamos vendo uma maneira que não atende à Bíblia quando se trata dessa questão de salvação. A salvação se tornou barata, não de graça, se tornou barata, né? Se tornou sem consistência. Então, precisamos trabalhar com isso fortemente, porque sem salvação não há galardão. Tá? E galardão é decorrente de serviços prestados ao Senhor. Tá? Quanto salvação é de graça, é dada, é uma bênção do Pai, agraciando pecadores, o galardão não. O galardão é serviço, é sacrifício, é demanda, é entrega. Então, hoje queremos ainda trabalhar essa questão da salvação. E o primeiro ponto que quero compartilhar é salvação, uma conquista determinante. A conquista é determinante para essa nossa jornada aqui na terra e também na outra vida. E, sobretudo, aquilo que Deus tem preparado, como diz Paulo, nem olhos viram, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para os seus. Então, amados, quero considerar os textos que falam muito fortemente sobre essa questão da salvação, né? Abro em Mateus capítulo 11, verso 12. E, em seguida, também, Lucas 16, 16. Mateus capítulo 11, 12. Onze, 12. Jesus, falando deste assunto, deixa muito claro com respeito à conquista da salvação. Tá? Então, diz o seguinte, no verso 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, salvação é uma conquista. Tá? Ainda em Lucas 16, 16, veja a afirmação. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Meus amados, pense nessas verdades proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. O preço dessa conquista da salvação. Voltamos a enfatizar que Deus oferece de graça, mesmo porque não teríamos condições nenhuma de comprar a nossa salvação, porque éramos pecadores falidos, né? E como diz Paulo, sem nenhuma importância neste mundo. Estávamos no estado de falência, né? E então Deus, na sua graça, nos contempla com a salvação operada, Ele mesmo pagando o preço, quando entrega seu Filho numa cruz para morrer por nós.
O problema é que não está tomando consciência desta realidade. Agora, muita gente acha que salvação, agora não, muito tempo, acha que salvação é algo assim que acontece por um acidente, né? E algumas vezes eu fico chocado em alguns funerais e até em alguma proclamação de alguém que morreu, que Deus o receba nos seus braços. Já ouviram isso, não? E que Deus reserve para ele um lugar bom, para que descanse. Mas a pessoa nunca esteve nos braços do Senhor, nunca correu para os braços do Salvador, nunca teve um relacionamento íntimo com Jesus. Aí, naquele momento de dor, de tristeza, aí fazemos essas invocações, que o Senhor o receba na sua glória. Tem base bíblica para isso? Não, nenhuma. A salvação é um ato determinante, algo que é determinado no coração. A pessoa se considerou pecador, perdido, e é importante que a salvação comece com essa avaliação profunda. Tá? Mas hoje nós estamos banalizando essa questão, muito, tá? Achando que qualquer coisa resolve para a salvação, que não tem problema tanto que nós façamos apenas uma afirmaçãozinha qualquer. E hoje as igrejas, nós estamos contribuindo para essa enganação, amado, para que pessoas se achem salvas sem ser. E não há coisa pior do que ser enganado por si próprio. E quando a igreja está oferecendo salvação de graça, né, sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, sem nenhuma entrega, aí nós podemos avaliar também o que Jesus diz. Muitas vezes ele diz, olha, aquele que quiser ser salvo, passe pelo caminho da cruz. Primeiro entenda que a porta é o que mesmo? Estreita. E o caminho apertado. Então, salvação não é uma herança. Eu sei que nós choramos, ficamos com o coração partido, há um peso em nossa alma quando os nossos filhos, e aquele até que nós evangelizamos, desistem de estar junto. Mas vamos considerar, não desistiram, nunca foram salvos. Essa é a questão, amados. Nunca experimentaram a vida com Jesus. Nunca chegaram ao Criador dizendo, Senhor, salva-me pela tua misericórdia. E nós achamos que desistiram. Não desiste porque nunca foi salvo, nunca experimentou a unção do Espírito Santo, nunca foi visitado pela obra de Deus. Então, vamos acabar com essa história. Hoje, se eu tivesse que começar uma igreja, eu começaria bem diferente, tá? Sou bem honesto com vocês. E talvez ficasse eu e mais umas 2 ou 3 pessoas. Porque estamos também enganando, oferecendo salvação a troco de banana. E a salvação tem um preço que ninguém pode pagar. Só o Pai pode pagar. Porque rasgou o seu coração, entregando seu filho para morrer por miseráveis pecadores como nós. Chega de balela com isso, é muito sério. Hoje, as igrejas estão sendo aprontadas para o conforto do pecador e nunca incomodado pelo seu pecado. Não está havendo uma inversão disso? Eu não estou dizendo que a igreja não deve ser confortável, deve sim. Mas o chamariz, a coisa maior, é que a igreja tenha o som de melhor qualidade. Tá? Seja o som top, os bancos sejam almofadados. Não estou contra isso, não. Mas essa não deve ser aquilo que é mais importante. Eu sempre repito, quando eu comecei a minha jornada de fé, frequentei igrejas pobres, taperas, tá? Que não tinha nem banco, às vezes eram uns troncos de madeira cortados no machado, mas ali havia fervor. E o que me impressionou foi a vida mudada de alguns jovens, cortadores de cana, boia fria, sem leitura, sem conhecimento, mas houve uma obra do Espírito Santo no coração deles. Estamos invertendo tudo. Que Deus nos salve disso. Eu creio que um pastor não vai prestar conta diante de Deus por esse evangelho desacreditado, que está se tornando motivo de graça, de gracejo, de piada, ou não está? Só abrir o Facebook. Pastores que não têm um pico de dignidade, de falar a verdade, de confrontar o pecado. Igreja não é para ninguém se sentir à vontade na zona de conforto, amado. É um lugar de alma que está contrita.
e tem uma esperança eterna, colocou a sua visão, seu sonho, a sua alma almeja aquilo lá. Mas tem que ter um programa muito esquentado, com shows, cantores, gospel que são do mundo, nunca tiveram uma experiência cantando bobagem, cantando tema que não tem nada a ver com a fé, inventando melodia. Por isso que eu ainda sou amante do velho cantor cristão, tá? Sou fã também de coral, vai ter, por favor, minha irmã. Que Deus te ajude a dar conta dessa demanda que você está tendo para poder voltar ao coral. Música de qualidade, música que fala a alma, que nos fale dessa redenção, amado. Que nos diga aos pecadores, há um caminho diferente para você andar. Você agora não é mais do mundo, está aqui. É obrigado a trabalhar? É. E os crentes devem trabalhar firmemente, devem dar testemunho nisso, não seja preguiçoso. Jovem, você quer crescer? Dá duro, soa. Tá? Esse é o grande problema. Então Jesus diz, olha, quem quer me seguir, tome. É uma cruz de madeira para andar com ela nas costas? O que quer dizer isso? Que cruz era essa? É a cruz de nosso comprometimento, de domínio próprio, de exercício de uma vida santa, consagrada, dedicada ao Senhor. Está faltando isso nas igrejas, falar dessas coisas. Estamos perdendo a noção das coisas espirituais. Mensagem tem que ser palatável, ao gosto do mundo. Não pode inflamar. Lembro, faz tempo já, quando estava fazendo o Instituto Bíblico, nós fazíamos trabalho de evangelização, e à noite era escolhido uma pessoa para pregar, um dos alunos do Instituto. Imagine, naquela época, há várias décadas atrás, a mulher do pastor chegou e disse para o rapaz, não pregue coisas duras. Por favor, pregue uma mensagem, né, que seja, palatável, agradável. Isso é conselho que se dá a alguém que vai pregar. Nós podemos dominar o Espírito Santo, nós podemos mudar o plano do Espírito Santo. Eu sei de pastores que morreram no púlpito gritando. E se eu tiver que morrer antes do senhor voltar, que eu morra no púlpito também, tá bem? Vocês vão ter um trabalhinho a mais para me levar para casa, fazer o funeral, mas está tudo bem, amém? Desde que eu morra pregando a palavra como ela é. Precisamos voltar para a Bíblia, dar atenção ao que Jesus diz sobre salvação, amados. Jesus não floreou, olha, até alguns disseram, melhor não siga, você não vai conseguir. É duro isso. Um moço que seguia Jesus Cristo estava todo enfronhado, porque viu os milagres, viu aqueles acontecimentos gloriosos. Ô, Senhor mestre, eu vou te seguir. Jesus, pensa bem. As raposas têm seus covis, suas tocas. As aves do céu têm o seu ninho. Mas o Filho do Homem, eu que sou o Salvador, eu que sou o Redentor, não tenho onde reclinar a cabeça. Mas nós queremos oferecer um evangelho de prosperidade. Combina riqueza com a fé? É muito complicado. E sabe, meus irmãos, as igrejas no geral vivem com as ofertas e os dízimos dos operários. Sabiam disso? Rico não dá dízimo. Dá uma oferta quando tem um momento assim de, de um toque de alma. Jamais você vai ver o envelope, pelo menos aqui eu não vi nunca, também aqui não tem rico, né? O envelope de uma pessoa rica. Primeiro tem medo de ser assaltado, mas podia fazer isso diretamente com o caixa da igreja. Josué, fica esperando aí alguém que vá levar um bom dia, tá bem? Espera sentado também, tá? Vida cristã, meus amados, tem outro naipe, tem outra figura, tem outra configuração, tem outra construção, tem outra maneira de ser, amado. Eu me converti porque entendi isso, e isso deve ser com vocês, minhas ovelhas. Uma questão de andar nos caminhos do Senhor. Caminho apertado, e Jesus colocou mais naquele texto lá de Mateus, dizendo, se você ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família mais do que a mim, parece que Jesus, eu não sei como ele pode dizer isso. Você não é digno de mim.
Eu já vi muita pessoa dizer, não, eu não posso ser crente porque eu vou desagradar meu pai. Eu vou desagradar o marido, eu vou desagradar a esposa. É melhor entrar sem família biológica, mas entrar com a família de Deus na glória. Amém? Amém, igreja? Porque meus parentes, meus irmãos na carne, graças a Deus estão todos crentes hoje, graças a Deus, eles vão ficar aqui. E essa foi a preocupação daquele homem que estava no inferno, levantou, olhou o céu, olhou para o céu e viu os salvos ali, sendo acolhido por Abraão, disse, pai, pelo menos manda que Abraão molhe o seu dedo e toque minha língua. Mas manda também evangelizar, manda pregar, manda um anjo, manda alguém aqui do céu ir lá. Abraão disse, tem a lei e os profetas. E qual era o princípio da lei? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Meus amados, quero trabalhar com isso. Não é uma herança. Filhos, sempre falei para meus filhos, isso aqui não é uma herança, isso aqui é um ato meu, individual. Tá? E se precisar romper com vocês, eu rompo. Tá? Não tem problema. Sei que vou chorar, vou ter dor, meu coração vai ficar apertado, mas rompo. Essa minha fé é algo que está acima de qualquer outra coisa. Ela deve estar no patamar muito mais alto. O problema é que vamos colocando a salvação numa várzea comum, numa vala comum. E a igreja é culpada disso. Nós somos culpados disso. Eu creio que Deus está fazendo uma peneira na vida da igreja dele nessa pandemia. A gente acha que é do diabo, nem sei se é do diabo, tenho dúvida, se não é de Deus. Para que se tome conhecimento que tem um Deus que domina sobre essa terra e que traz juízo. Essa palavra juízo, que Deus é justo, que Deus prega juízo. Não, isso ninguém pode ouvir, porque isso machuca os ouvidos, dói mesmo, é preciso doer. A zona de conforto é a coisa mais, não de confete, mas de conforto, é a coisa mais desgraçada que existe para a igreja. Tá? A igreja precisa o tempo todo ter consciência disto. Então, galardão é decorrente desta salvação. Não é herança, não é um ato que vai acontecer que independeu de mim. Se Deus quiser, ora bolas. A Bíblia está claro que Deus quer que todos sejam salvos, mandou seu filho morrer numa cruz, Deus amou de muita maneira que mandou seu filho, mas seu filho veio, obrigado Sandrinha, Deus mandou seu filho não para ficar jogando confete contra as pessoas, veio para dizer, esse é seu estado e precisa mudar, e mudar radicalmente, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus, é preciso entender que é necessário nascer de novo. Mas quer entrar nos céus com a velha natureza, corrompida, doente, maligna, perversa, adúltera, quer entrar lá assim. Não é por acaso, isso não vai acontecer por acidente. Se Deus quiser, Deus já quis, continua querendo, mas Jesus faça seu esforço, conquiste isso, coloque a sua vida nisso, vai pagar um preço, vai, mas vale a pena, porque isso aqui não é resto de feira não, isso aqui é coisa de primeira, é a coisa maior. E então, é preciso que tenhamos consciência disto, amados. Deu para entender, amados? A dúvida? A igreja está com dúvida disso? Estão com dúvida disso? Ou essa é uma linguagem estranha à Bíblia que eu estou falando aqui? Eu não posso ser nenhum doutor em teologia, e nunca me preocupei com isso. Mas eu quero, quando eu falar, quero falar com base bíblica. Tá? E não me vem inventar história, não. Eu sei que há toda uma elucubração dos teólogos, dos entendidos, não quer dizer assim no grego, no hebraico. Os homens que fizeram a revisão da Bíblia foram 70 homens categorizados de primeiro plano. Tá? Pode ter tido alguma interpretaçãozinha do grego, mas colocaram aquilo que eu entendo que vem perdurando por 2000 anos, mais de 2000 anos. Amém? Está aí! E eu tenho dúvida com certas versões, não é que eu estou dizendo que não deve ler, mas eu tenho dúvida com algumas versões que estão roubando
salopando o poder da palavra. E a palavra é vida. Bem, aí Jesus trata essa questão em Mateus 10. Mateus 10, para a gente reforçar isso aqui. Mateus 10, 32 a 34, para mostrar aquilo que já falamos. Vamos olhar, vamos colocar os nossos olhos nesse texto. 10, de 32 a 34. Veja como Jesus explicou esse projeto glorioso de salvação. Vamos lá, 32, localizar o texto. Pegue isso aqui deve ser o referencial para evangelizar, para demonstrar a verdade. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Que horror! Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem, todavia, quem perder a sua vida, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, perde a vida por minha causa, achará. Meus amados, eis a questão. Se queremos continuar sendo dono de nossa vida, se queremos ter a nossa vida, irmão, não perder o controle dela, sermos senhor de nossa vida, tomarmos as nossas decisões independente de Deus, estabelecer os nossos caminhos, você não é digno do Senhor. Primeiro, esse texto nos ajuda a fazer a escolha. E essa é a escolha fundamental. Essa é a escolha que define, que determina a corrida da fé, a conquista da salvação. Uma escolha que não pode sair disto. Tá? Não inventa coisa, não inventa. Eu sei que estão criando uma série de coisas aí, coitadinho, ele é um coitado, sabe? Ele nasceu assim, ele escolheu esse caminho por causa de fraqueza. Sim, mas Deus, quando nós entregamos nossa vida a Deus, Ele nos muda interiormente e dá força. Quantas vezes temos visto pessoas sair das drogas, da prostituição, prostitutas se levantar em nome de Jesus para dar um testemunho glorioso, ladrões, assassinos, bandido, alcoólatra. Eu estava seguindo o caminho do álcool também na minha adolescência. Mas um dia, por obra do Espírito Santo, que me incomodou, para onde você vai com essa vida? Amados, esse aqui, a escolha, a conquista é resultado de uma escolha consciente. Está dando para entender, meus amados? É um resultado de uma escolha consciente. Eu decidi que daqui para frente eu tenho um senhorio. E parece que a grande dificuldade da igreja do século XXI, aliás, tem sido sempre, é entender que nós agora não somos mais senhores de nós mesmos. Temos um Senhor. O senhorio é muito fácil aceitar Jesus Cristo. O difícil é tornar sua vida debaixo do senhorio de Jesus. Amém? Isso é que faz a diferença maior. Desculpa, fiz tratamento de dente, estou salivando demais. O senhorio. Lembra até hoje, está aqui a filha, a Silvia Bonifácio estava ingressando no mundo da música do mundo. E teve uma experiência com Jesus, e aí encaminhado para a nossa igreja lá em Moema.
No primeiro dia ela chegou, né, apresentou, e temos uma boa conversa. E ela falou, olha, eu estou pronta para gravar um disco, né, uma música, né, para desenvolver minha profissão. Ela cantava na noite. Eu disse, Senhor, eu falei comigo, eu nem vou falar agora para ela o que eu penso de salvação. Mas eu sei que o Senhor vai incomodar. Aí quando foi, outro encontro, ela chegou e perguntou, como é que eu vou fazer agora com a minha vida profissional? Deus incomodou. Falei, Silvia, a questão é simples. Você vai decidir quem vai ser o Senhor de sua vida. Se esse seu programa encaixa dentro da vontade do Senhor, quem sou eu? Eu tenho consciência que não encaixa. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode estar com o pé no mundo e o pé na igreja do corpo de Cristo, na igreja do templo assim. E graças a Deus que ela tomou a grande decisão. Começou a usar a sua voz e por muitos anos tem usado a sua voz para engrandecer o Senhor da sua vida. Amém? Diga isso para ela. É uma honra para o meu ministério. Amados, essa afirmação do senhorio. E o texto aqui de Jesus começa dizendo que nós entramos numa guerra. Quem aqui não teve uma guerra em família por causa da sua fé? Quem? Eu tive. Levante a mão, vamos lá, eu quero ver vocês, amados. Tiveram guerra na família? Uma guerra em família. E muitos tiveram que romper. Não sei se vocês assistiram um filme muito velho, chamado Um Pedacinho de Jade. É uma história chinesa, de um jovem filho de uma família muito rica. E um dia ele encontrou Jesus Cristo, teve uma experiência. E na cultura chinesa ou japonesa, a cultura oriental, você aceitou Cristo e mudou da religião budista ou filosófica de Confúcio, você desonrou a família e tem que sair de casa. Foi deserdado. E tinha um outro filho que era ganancioso e pressionou o pai para que o pai realmente expulsasse aquele jovem. O que aconteceu? Deus trabalhou com a situação. O moço foi embora, foi acolhido por alguns irmãos. E aquele filho que era ganancioso, acabou o pai descobrindo que era um ladrão. E aquele filho foi chamado de volta. Meus amados, Jesus está chamando para uma guerra espiritual. Nós lutamos dentro de casa, lutamos no meio da família para afirmar que Jesus é o Senhor, porque renunciamos os programas que outrora tínhamos, nossos pais davam até a bênção, e hoje os pais estão ensinando as crianças desde cedo a serem mundanas, a começar das roupas escandalosas, veste crianças como se fosse desfilar num baile de fantasia, ou talvez em outra coisa pior, que eu não quero dizer. Ensina os filhos desde cedo a criar uma mentalidade mundana desse reino das trevas. E não bastasse ainda essa pressão nas escolas para que os nossos filhos percam a sua identidade como ser, como gênero. E volto a afirmar, é a minha convicção, homem é homem, e mulher, mulher. Se alguém escolheu outro gênero, problema dele, tem direito de ver a sua vida. E também tem direito a arcar com as consequências, segundo a Bíblia. Mas nós também estamos contribuindo com isso. Eu vejo foto no Facebook, falo, mas não é possível que família de crente faça isso. Desde cedo já inculcando na cabeça da criança coisas erradas, festas erradas, programas errados, festas erradas, coisa mundana. E essa conquista deve ser valorizada, amados. Hebreus 2:3. Valorize isso mais do que tudo, valorize, se apegue a isso. Hebreus 2:3. E depois o próprio Hebreus 32:39. Eu vou pedir ao irmão aqui que me leia.
Andressa, leia Hebreus 2, 3. João, que você está ao lado, leia depois Hebreus 10, 32 e a 39. Hebreus 10, 32 a 39. Tá. Fica de pé, por favor, irmã, e leia. Amém. Como escaparemos? Essa pergunta do escritor aos Hebreus, e essa pergunta deve incomodar a igreja. Às vezes só nos preocupamos com o mundo incrédulo, mas a igreja precisa valorizar, se apegar a essa questão de salvação. Microfone. Tem razão. Por favor. Obrigado, Wagner. Bom estar, servo fiel. Som aqui, por favor, irmão. Obrigado, irmão, obrigado. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Chega mais perto da boca. Está falhando? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de persuadir-lhes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, dia da fé para a conservação da alma. Obrigado, irmão. Amados, será que resta dúvida diante dessa palavra do escritor aos Hebreus? Como seremos salvos se negligenciarmos tão grande salvação? E o escritor diz aqui, não abandoneis a vossa esperança. Ela tem grande galardão. Eu vou usar esse texto depois na próxima mensagem. Mas isso é de suma importância que entendamos. E hoje, quando vemos milhares de crentes fora da igreja, igrejas fechando, templos que outrora foram consagrados ao culto a Javé, Jesus era glorificado, geraram muitos missionários, muitos obreiros, promoveram os avivamentos, agora estão sendo casa de espetáculo do mundo. Dá para entender isso? Não é que a parede seja adorável, não é que é isso, mas aquele lugar foi consagrado. Agora está se tornando tempo para festa, está se tornando até bares na Inglaterra. A Inglaterra tem uma história rica da fé, o país de Gales, a Escócia. Esses países tiveram momentos gloriosos, as pessoas choraram nas praças, de joelhos, clamando ao Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia. E os cultos eram uma fogueira viva da parte de Deus. O que houve? Descuidaram da sua fé, não permaneceram firme. Que Deus nos ajude, amados. E volto para concluir.
sem salvação, sem galardão. Eu ainda quero, na questão dos galardões, quero tratar de algumas questões. E muitos crentes vão ser salvos, mas perderam os galardões. Tá? E uma das coisas mais tristes é estar no reino de Deus de mãos abanando. Galardões não é para ficar com um enfeite no pescoço, né? Se bem que a Bíblia fala de coroas, mas é para ter honras, prestar um serviço ainda melhor, mais glorioso para o Senhor no projeto eterno. A nossa vida não vai ser terminar aqui não, amado. Nós vamos ser transferidos para uma dimensão mais gloriosa, amém? Então ficamos com isso aqui por aqui, que nós vamos continuar a nossa assembleia e que Deus nos abençoe para que tenhamos entendimento dessas coisas espirituais. Amém, amados.